Você já parou a pensar o que é um vício? Muitos acreditam que vício é apenas o uso de drogas, álcool ou qualquer outra substância. Mas se a gente olhar mais de perto, vício é muito mais do que isso. Vício é aquilo que escraviza, aquilo que domina a sua vontade, o que toma controle da sua vida sem pedir permissão. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal racional, mas quando somos guiados pelo vício, perdemos exatamente aquilo que nos torna humanos, a capacidade de escolher de forma consciente. O filósofo Sêneca, um dos grandes representantes do estoicismo, fala que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas sim em não ser escravo dos nossos desejos. Quantas vezes você já acreditou estar no controle, quando na verdade era apenas prisioneiro de um hábito que não conseguia abandonar? O vício tem essa característica cruel. Ele começa como escolha, mas depois termina como prisão. Nietzsche, ao refletir sobre a vontade de poder, falava que o homem precisa aprender a se dominar antes de querer dominar o mundo. E talvez aí esteja um dos maiores problemas da nossa época. Vivemos em uma sociedade que cultiva vícios. Não apenas os vícios clássicos como droga, álcool, mas vícios modernos disfarçados de normalidade. O vício em redes sociais, em dopamina instantânea, em aprovação alheia. O vício em prazeres rápidos que prometem felicidade, mas no fim entregam apenas um vazio. O mito da caverna de Platão mostrou como os homens muitas vezes se contentam com as sombras em vez da luz. O vício funciona da mesma maneira. Ele é a sombra de um prazer verdadeiro. Ele nos dá a sensação que estamos vivendo, quando na verdade estamos apenas reagindo e repetindo padrões que nos afastam ainda mais de quem poderíamos ser. É como se o vício fosse uma prisão confortável. Não dói o tempo todo e às vezes até dá prazer, mas no fundo sabemos que estamos acorrentados. E o mais curioso é que o vício sempre nasce de uma necessidade legítima. O homem bebe não porque ele quer se destruir, mas porque busca esquecer a dor. O ser humano se perde em imagens artificiais, não porque deseja o amor verdadeiro, mas porque tem medo de não ser suficiente. As pessoas se tornam refém das redes sociais, não porque desejam a vida superficial, mas porque têm fome de conexão. E isso nos mostra que o vício é apenas um desvio. Ele não é o desejo em si, mas a tentativa fracassada de satisfazer esse desejo. Epicteto, outro estoico, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas o significado que damos a elas. Quando pensamos nos vícios, percebemos que eles são como atalhos mentais. A mente associa o alívio momentâneo como fuga da dor, e assim se cria uma dependência. Mas todo atalho tem um preço, e o preço dos vícios é a liberdade. Cada vez que cedemos, perdemos um pouco de nós mesmos. É como vender pedaços da nossa alma em troca de alguns minutos de prazer. Nietzsche também dizia: torne-se quem você é. Mas como podemos nos tornar quem realmente somos se nos entregamos ao vício? É como se a nossa essência fosse apagada, impedida de florescer. Ter um vício é negar a si mesmo. Ele reduz o infinito do ser humano a instantes de prazer. Ele acaba nos tornando pequenos, quando fomos criados para ser grande. Schopenhauer, e seu pessimismo característico, afirmava que a vida é movida pelo desejo e que a satisfação é sempre passageira, deixando a gente em constante inquietação. Se a gente olhar por esse parâmetro, o vício seria o desejo em sua forma mais cruel, pois ele nunca se satisfaz. Quanto mais você o alimenta, mais fome ele gera. É um poço sem fundo, uma sede que nenhuma água é capaz de matar. O estoicismo nos ensina a fortalecer a mente, a suportar o desconforto, a cultivar a virtude. Os epicuristas lembram que o verdadeiro prazer não está no excesso, mas sim na moderação. E até mesmo Nietzsche, com toda a sua racionalidade, nos convida a criar valores próprios, a sermos protagonistas da nossa vida, ao invés de ficar repetindo o padrão que a gente vê por aí. Quando pensarmos nos vícios, a pergunta não deve ser apenas como parar, mas sim o que eu estou buscando de verdade. Porque o vício é apenas um sintoma e não a raiz. Um homem que bebe busca paz. Um homem que foge para prazeres superficiais busca amor. Um homem que não desgruda da tela do celular busca pertencimento. Se não entendermos a raiz, só vamos apenas trocar de vício e nunca seremos livres. O autoconhecimento é o início da libertação, porque quando você entende os seus gatilhos, quando percebe o vazio que está tentando preencher, você começa a abrir espaço para as escolhas verdadeiras. E aqui vem algo fundamental. Vencer um vício não é lutar contra si mesmo, é reconciliar-se consigo mesmo e dar-se aquilo que realmente precisa, em vez de se contentar com substitutos baratos. É escolher a realidade em vez da ilusão, a luz em vez da sombra. E é claro, o caminho não vai ser fácil. Sêneca já dizia: nenhuma coisa grande vem facilmente. A luta contra os vícios é uma luta diária. É cair e levantar, aprender a suportar a dor sem fugir dela. É aceitar que o desconforto faz parte do crescimento. Cada vez que você resiste, cada vez que você escolhe conscientemente, você se fortalece, como se estivesse treinando a sua alma. E pouco a pouco a prisão começa a perder força. As correntes começam a se soltar. Lembre-se, a liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade não é ser escravo de nada. Liberdade é poder dizer não quando é necessário. Liberdade é poder viver de acordo com o que você valoriza. E essa é a maior vitória que alguém pode conquistar. Por isso, se hoje você se sente preso a algum vício, não desanime. Você não é apenas o seu erro. Você não é apenas a sua fraqueza. Você também é a sua capacidade de se levantar. A filosofia nos ensina que o homem é um ser em construção. Você não está pronto. Você vai se tornando. E cada vez que você luta contra um vício, cada vez que você diz não ao que te escraviza, você está moldando a si mesmo.
próximo. Você está se tornando livre. A vida não vai esperar você se libertar pra começar. Ela já está acontecendo. Cabe você decidir se vai viver acorrentado ou lutar por sua liberdade. Esse vídeo é mais um complemento do vídeo anterior, porque é impossível não falar de liberdade se não falar de vício. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já comenta alguma coisa pra estar ajudando. E é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fique bem.